Olá pessoal, de volta aqui com as aulas de Aspen Plus. Hoje nós vamos explorar as associações de reatores químicos com o uso do software Aspen Plus. Esta aula que é mais uma que faz parte do curso de reatores químicos aqui da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Ok? Então, dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso uso do Aspen Plus para estudo dos reatores químicos, hoje nós vamos associar esses reatores aí. Então, como objetivos da aula de hoje, nós temos, primeiro, avaliar as associações desses reatores. Então, nós vamos trabalhar associações de CSTR, PFR e uma associação mista entre esses modelos. Mas na associação CSTR, nós vamos trabalhar associações em série, em paralelo, trabalhar com reatores de volumes iguais, volumes diferentes. Na associação PFR, nós vamos trabalhar PFR em série e PFR em paralelo, ou o multitubular, como o Aspen chama. E vamos trabalhar também uma mistura entre associações de CSTR e PFR, sempre em série. Então nós vamos misturar aí os equipamentos, vamos fazer uma análise de que equipamentos a gente colocaria antes, depois, entre CSTRs, e vamos fazer essa análise aí dentro do escopo da nossa aula de hoje. E vamos utilizar como reação modelo a mesma reação que nós utilizamos na última aula. Então, a síntese do acetato de etila através da mistura entre etanol e ácido acético. Okay? Então, nós vamos trabalhar com aquela reação e vamos também aprender a fazer uma design spec. Então, como eu comentei com vocês na última aula, o Aspen ele não é um software de projeto, então ele não calcula volume de reator. Porém, fazendo uma design spec, eu posso manipular algumas variáveis do sistema, ou pedir para o Aspen manipular umas variáveis do sistema e monitorar o efeito dessas variáveis na minha função objetivo, até que eu atinja um determinado objetivo. Então, hoje nós vamos também fazer uma design spec para um reator tubular. Ok? Então, vamos em frente, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, nosso exemplo de aplicação é o mesmo da aula passada, com uma pequena diferença. A nossa reação agora é uma reação irreversível. Então nós vamos trabalhar a mesma reação do etanol mais ácido acético, resultando em acetato de etila e água, os mesmos vazões, temperaturas, pressões, mesmas coisas que nós fizemos na aula passada, porém agora a nossa reação é apenas a direta. Nós não estamos trabalhando mais com a reação reversível, ok? Então vamos lá. Condição reacional, 70 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera, e os parâmetros cinéticos da reação direta, que agora só tem a reação direta, estão informados aí e são exatamente os mesmos do último exemplo. Então, a reação também é considerada de primeira ordem com reação a cada reagente, segunda ordem global, e ocorre em fase líquida. Então, o nosso primeiro exemplo, ou na verdade o nosso primeiro estudo, vai ser a associação entre CSTRs. Tá? Então, agora a gente vai utilizar essa reação de formação do acetato de etila e vamos testar 4 casos ou 4 associações diferentes entre CSTRs. E a nossa tarefa é comparar a conversão de etanol para cada reator e para cada ramo de associação. Então temos aí 4 casos para explorar. No caso A, teremos 2 reatores CSTRs em série com 7 litros cada um. No caso B, os mesmos reatores de 7 litros também estão arranjados, porém agora estão arranjados em paralelo. E eu vou fazer um split, ou uma divisão de corrente, para que metade da corrente vá para um, metade para o outro. Ok? Então vamos trabalhar nessa divisão aí de split 50%. No caso C, o nosso reator, nós também temos 2 reatores CSTR em série associados, porém a gente tem agora volumes diferentes. Então, o reator, primeiro um grande reator de 10 litros, seguido de um reator de 4 litros. E, no caso D, nós vamos inverter a ordem do reator 1 e do reator 2 do caso C. Então, nós vamos trabalhar com um reator pequeno primeiro, 4 litros, e depois um reator final de 10 litros. Importante notar que, para todos os casos que nós vamos estudar, o volume global, o volume dos 2 CSTRs, é o mesmo, tá? São 14 litros para todos os casos.
Porém, a maneira como nós associamos esse reator de 14 litros vai nos dar uma diferença bastante interessante, ok? Então, o nosso fluxograma, que nós vamos estudar lá no Aspen, já está preparado lá no nosso Aspen, já está colocado dessa maneira. Então, está lá, fluxograma do primeiro estudo, a alimentação é igual à alimentação do exemplo anterior, da aula anterior, o pacote termodinâmico também já está pré-programado lá para nós, e o que nós vamos fazer é construir esse fluxograma. Então, vejam, na primeira linha, na linha A, nós temos dois reatores A1 e A2 com 7 litros. Na linha B, nós temos B1 e B2 também com 7 litros cada. Na linha C, temos de 10 litros e 4 litros. E na linha D, de 4 litros e 10 litros, assim como eu mostrei para vocês no slide anterior, ok? Então, vamos, feito isso, explicado o estudo, vamos ao Aspen. Então, já estamos aqui com o Aspen aberto e eu vou mostrar para vocês, apenas demonstração, que os componentes já estão colocados aqui, o etanol, o acetato de etila, o ácido acético e a água, né, já estão colocados aqui na ordem correta, como nós já vimos, na mesma ordem, na verdade, do último exemplo, porque eu estou continuando aquela minha simulação. Então, eu não senti necessidade de mudar a ordem dos meus elementos. Os métodos termodinâmicos também já estão colocados, já estão alinhados aqui. Então, NRT, LRK continua sendo o mesmo método da aula passada. E apenas para que vocês vejam, Run Property Analysis, e o Property Analysis está processando e Results Available, ok? Então, estamos já preparados para ir para o ambiente de simulação. Então, já estamos aqui no ambiente de simulação. Deixa eu fechar aqui o Reactions. Estamos aqui no ambiente de simulação, onde o Main Flowsheet já contém o fluxograma completo para a minha reação, ok? Então, para o meu estudo, na verdade, da associação dos CSTRs, certo? Então, nós já temos aqui, vejam, o CSTR 7 litros com 7 litros, 7 litros e 7 litros em paralelo, 10 litros, 4 litros, 4 litros, 10 litros, tá? Então, já estão bem especificados aí, assim como eu fiz, mostrei para vocês lá na apresentação de slides. Então, aqui, olha, vejam, o blocks está todo vermelho. Vamos ver o que está precisando lá. Se nós abrirmos o primeiro reator, né, o A1, 7 litros, ele vai nos pedir justamente a reação. Então, falta a gente preencher os dados de reação e falta a gente especificar essa reação química. E aí nós vamos fechar todos os outros blocos, ok? Então, vamos lá, aqui no Reactions, New, uma reação do tipo Power Law, como nós fizemos na última aula, em que a gente tem reagindo etanol e ácido acético, formando acetato de etila e água, ok? E vamos aos coeficientes estequiométricos, que nós já conhecemos, 1 e 1, 1 e 1, certo? Então, produtos e reagentes colocados aqui corretamente. O expoente para o etanol é 1, para o ácido acético também é 1, para o acetato de etila é 0, para a água é 0. Ou seja, a reação direta, então, só depende da concentração do etanol e do ácido acético, assim como já foi informado para nós. Cinética da reação. Então, novamente, a reação acontece em fase líquida. Meu rate basis é o volume do reator que está sendo projetado, que está sendo analisado. Constante de taxa, ou pré-exponencial, na verdade, da reação. Então, vamos completar aqui com 1,9 10 à oitava, como é o mesmo valor que era na outra aula também, e 5,95 10 à sétima. Falta apenas mudar a unidade. Então, notem novamente que eu deixei em aberto a temperatura de referência, deixei a vazia, na verdade, a temperatura de referência, e o meu expoente N aqui vai continuar sendo 0 para eu reduzir essa equação que o Aspen me pede para uma equação do tipo Arrhenius, ok? Então está modelada a minha reação química, falta então inserir nos meus reatores. Então já tenho aqui no meu primeiro reator, A1,
7 litros, ele já tem o volume de 7 litros, uma atmosfera, 70 graus Celsius, e eu venho aqui então e eu vou adicionar meu bloco de reação, ok? Então vamos fazer a mesma coisa para todos os outros reatores, que falta apenas isso para que a gente possa fechar a simulação. Então aqui eu vou adicionando os blocos de reação em cada um dos reatores e eu vou mostrar depois para vocês o split, né, ou a ferramenta de divisão de correntes. Tá? Enquanto isso eu vou adicionando aqui todas as taxas de reação, né, a mesma taxa de reação para todos os meus reatores. Finalmente, olha, ficou tudo azul e o meu required input está completo. Eu vou, antes de fazer a reação, a simulação rodar, eu vou só mostrar para vocês o que é esse split. Então aqui eu tenho aquele bloco de duplicação que vocês já conhecem. Então ele duplica a corrente de alimentação em quantas outras correntes eu quiser. E aqui eu tenho um split, né? Uma ferramenta split, como está colocado aqui embaixo. Então essa ferramenta split, vou dar um duplo clique nela, ela permite então que a gente especifique ou a split fraction, ou qual é a vazão que eu quero, ou dentre outros parâmetros aí que eu posso especificar, o valor e, claro, como eu estou dividindo em duas correntes, se eu estou fazendo metade para uma, ele já entende que a outra corrente vai receber a segunda metade, né, a outra metade. Então eu não preciso especificar novamente. E aqui no final, olha, eu passo então metade da vazão por um reator, metade para outra, e no final eu uso um bloco contrário ao split, que é o mixer, tá? Então o mixer ele é um bloco de soma de correntes e aí me resulta uma corrente única de saída desse ramo de processo aqui, ok? Então agora required input complete, eu vou mandar a reação, vou ver se o next tem alguma informação para nós. Não, está tudo completo. Vamos então a rodar a reação, a simulação. Muito bem, results available, no errors, no warnings, melhor coisa do mundo. E agora vamos ao nosso results summary. Então, vamos abrir aqui. Eu tenho então aqui todas as correntes. Olha, vejam que agora nós temos várias correntes que fazem parte aqui do nosso processo, tá? Então eu vou analisar cada um dos meus blocos e a corrente de alimentação deles, ok? Então eu vou pegar aqui o primeiro bloco, né? Primeiro bloco que é o bloco A, e eu vou analisar aqui o que está entrando. Vou usar o feed A, que é o mesmo que o feed, né? Mas ok. Então olha, vejam, eu estou alimentando 186,59 kmol/h de etanol. Ele passa pelo primeiro reator, que é esse A1, já reduz para 101 kmol/h, aproximadamente 101, 102 kmol/h de etanol, fluxo molar de etanol, e no segundo reator ele finaliza a minha conversão com 65, né, resultando em 65,63 kmol/h de etanol. Então, fazendo uma conta bastante rápida aqui, eu posso calcular primeiro a conversão para o ramo completo, o ramo A. Então, 186,59 menos o que está saindo ali, 65,63, dividido por tudo que entrou, 186,59. Então, nesse ramo A, eu tive 65, aí, aproximadamente 65% de conversão de etanol, ok? Isso eu posso fazer também para o reator A, para o reator A1, desculpem, o primeiro reator que é o reator A1. Então, entrou no reator A1, 186,59, saiu deste reator 101,87 e dividido pelo que foi alimentado, eu tenho então o quanto foi convertido só no primeiro reator. Então vejam, o primeiro reator ele foi responsável por converter 45% do etanol que foi alimentado a ele. No ramo total, nós tivemos 65% de conversão. Portanto, a outra contribuição do segundo reator foi menor do que do primeiro reator. Poxa, mas eles têm o mesmo volume. E por que isso acontece?
Acontece porque a concentração de alimentação do segundo reator, que é a concentração de etanol que está saindo do primeiro reator, aqui está em fluxo molar, mas nós temos uma relação direta aí. Então, o fluxo molar de etanol que está saindo do primeiro reator alimenta o segundo. E ele tem um fluxo molar menor, a taxa de reação depende dessa composição de etanol e de ácido acético, e assim eu tenho uma conversão no segundo reator menor do que no primeiro, ainda que eles tenham o mesmo volume, ok? Então está aí colocado para vocês e comprovado, calculado para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês então os resultados finais da comparação entre todos os nossos ramos e todos os nossos equipamentos e tirar algumas conclusões com vocês. Vamos lá! De volta então aqui para a nossa apresentação com os resultados. Nós então partimos desse primeiro estudo, para esse primeiro fluxograma, e analisamos cada um dos nossos equipamentos, tá? Podemos calcular a conversão em cada um dos nossos equipamentos e no ramo como um todo. E esses são os resultados que nós podemos obter. Então vamos primeiro nos ater a esse gráfico da esquerda, onde mostra os resultados gerais, a conversão de etanol para cada um dos nossos 4 ramos estudados aí. Vejam, então o primeiro ramo tinha uma conversão próxima ali de 65%, como nós tínhamos calculado, né? Nós calculamos a conversão total deste primeiro ramo. E este primeiro ramo nós tínhamos 2 reatores de mesmo volume associados em série. Comparando com o segundo ramo, em que nós tínhamos também 2 reatores de mesmo volume, só que agora associados em paralelo, nós podemos ver uma drástica diferença, tá? Então, a associação em paralelo, ela não traz nenhuma vantagem em termos de conversão do nosso reagente limitante. Tá? Então, ela não traz nenhuma vantagem em termos de conversão de etanol em a gente associar reatores CSTRs em paralelo com divisão de corrente. Tá? Isso advém do fato que nós estamos dividindo a concentração desse nosso etanol também, nós estamos dividindo o fluxo molar desse nosso etanol, na verdade, e nós estamos, então, reagindo, fazendo a mesma reação, a mesma capacidade de reação em 2 reatores idênticos, iguais, e somando suas correntes. Como suas correntes de alimentação são iguais, os reatores são iguais, então o tempo espacial é igual, a hora que nós somamos correntes iguais, né? Nós somamos correntes de igual composição ou tem a mesma conversão de etanol nessas 2 correntes, tá? Então não é vantagem nós dividirmos as correntes e trabalharmos com CSTRs em paralelo, ok? E aqui nós podemos também ver nessa figura aqui do lado direito superior, que compara justamente essas 2 situações, a situação em série e a situação em paralelo. Nós podemos ver que a reação em série, como nós calculamos lá, o primeiro reator ele é responsável por uma conversão maior de etanol e o segundo por uma conversão menor. Mas no global nós temos uma conversão de etanol superior à do caso paralelo. No caso paralelo, a conversão de etanol do reator 1, no reator 2 e no global é a mesma. Tá? Agora, no caso em série, nós temos uma grande vantagem aí de operar o nosso reator em série. É como se a gente dividisse o trabalho de reação por 2 reatores diferentes, aliás, 2 reatores de mesmo volume, porém associados em série. Então, reage primeiro uma parte em um primeiro reator e depois ele passa e reage em um segundo reator. Muito bem, vamos analisar então agora os outros 2 ramos aí que nós trabalhamos. Então, reator maior e menor, que está explicitado aí na figura na barra roxa, e reator menor seguida do maior, como está explicitado aí na barra verde, ok? Então, o que nós podemos observar? Vamos primeiro à figura do canto direito inferior. Então, nós vemos ali que o reator maior, o primeiro reator sendo maior, ele vai, obviamente, ter uma conversão maior desse reator, certo? Uma conversão de etanol maior acontecendo neste primeiro reator. Isso nós podemos ver depois, no segundo reator, passa para o segundo reator, a conversão fica menor, e no global nós temos uma conversão ali razoável, ok?
No caso da figura em verde ali, das barras em verde, então nós temos um reator pequeno, só que ele já dá uma conversão menor do que no reator maior, obviamente, porém, a hora que ele passa do reator menor para o reator maior, ele não tem um ganho muito significativo. Tá? Vocês veem que a diferença entre as barrinhas ali atrás é muito pequena. Isso porque o nosso reator 2 ele é muito maior do que o reator 1. E no final, somando os efeitos do reator 1 e do reator 2, nós temos aí uma barra global, uma barra da série ou do ramo global também que compõe esse efeito dos dois reatores aí. Ok. E agora voltamos à comparação final. Então estamos aqui no canto esquerdo, onde a gente compara os 4 ramos que nós estudamos. Excluindo o paralelo, porque nós já vimos que não tem grande efeito mesmo, não tem grande vantagem, nós podemos observar o seguinte: nós temos pequena vantagem em operar reatores de volumes diferentes em série, ok? Então, o nosso melhor arranjo, se aí nós formos calcular nas vírgulas e nas casas após a vírgula, o nosso melhor arranjo será o explicitado ali em verde, em que primeiro eu passo por um reator pequeno e depois eu passo por um reator maior. Eu vou ter uma conversão um pouco maior do que os 65% que eu obtive quando eu associo 2 reatores idênticos em série, ok? Porém, qual é a grande desvantagem de operar reatores de diferentes volumes? Bom, quando nós fazemos o projeto do nosso sistema, se nós fazemos um projeto para 2 reatores iguais, o trabalho de cálculo, o trabalho de projeto mecânico ou de engenharia do nosso sistema, ele é o mesmo, tá? Então nós projetamos um reator de 7 litros e outro reator de 7 litros. Eles têm a mesma capacidade, eles vão demandar a mesma quantidade de material, eles vão precisar de um rotor de mesmo diâmetro, de mesmas características, eles vão precisar de um motor de mesma potência, eles vão precisar dos mesmos controles e das mesmas sintonias de instrumentação e de controle, né? Então é uma grande vantagem, nos poupa trabalho. Ao passo que se nós projetamos um sistema com 2 CSTRs diferentes em série, o que vai acontecer? Cada um deles vai ter uma demanda de material, cada um deles vai ter um tamanho de rotor diferente, cada um deles vai ter uma potência de motor diferente. Então, quer dizer, nós vamos ter que projetar 2 sistemas completamente diferentes. Tá? Ao passo que se nós projetamos uma série de reatores iguais, nós simplesmente duplicamos o nosso reator e nós temos o mesmo design que nós já tínhamos no primeiro equipamento que foi projetado. Ok? Então nós temos uma grande vantagem aí em projetar reatores de mesmo tamanho, ok? E pouca vantagem operacional para reatores de volumes diferentes. Mas e o paralelo? Vocês vão me perguntar, mas e o paralelo? O paralelo nunca se usa? Não, na verdade se usa sim. Deixa eu voltar aqui nessa figura. Aqui, quando nós temos 2 reatores em paralelo, nós não temos nenhuma vantagem em termos de conversão. Porém, temos uma grande vantagem em termos de flexibilidade de processo. Imagine o seguinte: se o reator B2 de 7 litros resolve dar algum problema, né? Tem algum problema nesse reator, algum bloqueio de linha, tem alguma coisa que não está legal nesse reator e nós precisamos tirar ele de linha. Bom, nós temos um reator de backup, nós temos um outro reator de 7 litros, que é claro, nós vamos ter que diminuir a vazão de alimentação dele, porém, ele dá conta do recado enquanto o reator B2 está em manutenção. Então, nós não precisamos parar completamente o processo para fazer uma manutenção quando a gente tem reatores em paralelo, certo? O que não acontece em reatores em série. Que imaginem ali no ramo de cima, se o reator A1 resolve nos dar algum susto aí, né? Então, se o reator A1 precisa ser retirado de linha, o processo todo para, correto? Até que a gente possa ou corrigir o problema dele ou substituir esse equipamento. Então, há uma vantagem, sim, em operar reatores em paralelo, porém não é uma vantagem de processo, não é uma vantagem de operação. É uma vantagem mais de flexibilidade ou de facilidade de poder desviar
a produção para uma ou outra linha. Ok? Então estão aí está aí feito o estudo da associação dos nossos reatores CSTR. Ok? Então finalizamos assim o primeiro estudo que nós vamos fazer na aula de hoje, que é a associação de CSTRs. Em seguida, vamos então agora fazer o clássico Design Spec. É uma ferramenta bastante útil, bastante interessante do Aspen e que nos permite variar ou manipular uma variável e observar o que está acontecendo com a nossa variável de estudo, ok? Então aqui nós temos uma introduçãozinha, né? Como eu já disse para vocês, o problema clássico de reatores a gente tem uma conversão de projeto, uma conversão que nós queremos atingir, e a gente sempre busca obter qual o volume de reator ou qual o tempo espacial que nós precisamos para obter essa conversão. Porém, no Aspen, esses parâmetros aí são de entrada, né? Então o Aspen, felizmente, ele não faz projeto. Felizmente, para os engenheiros químicos, o Aspen não faz projeto. Ele faz avaliação e ele nos ajuda bastante nisso. Então é necessário aí a gente criar uma design spec. Vamos usar a mesma reação e a mesma alimentação do caso do CSTR no estudo 1 e vamos considerar apenas a etapa direta da reação da aula anterior, ok? E vamos aí então trabalhar a design spec. Esse aí eu vou fazer o passo a passo com vocês para mostrar como se faz então a design spec para o reator PFR. Então eu tenho um reator de diâmetro interno 0,03 metros e eu quero produzir uma conversão de etanol de 80%. Esse é o meu target. Essa é a minha conversão desejada aí de projeto para obter no meu processo, ok? Eu vou variar esse comprimento desse reator, vou pedir para o Aspen variar esse comprimento desse reator, de modo que no final eu atinja os 80% desejados. Muito bem? Então vamos lá ao Aspen para fazer então a design spec. Então aqui já estou com o meu Aspen aberto, já tenho que informar vocês que eu já fiz o Property Analysis, já coloquei inclusive a alimentação, vejam aqui que eu já especifiquei a alimentação, 70 graus, 1 atmosfera, composição de alimentação como nós já vínhamos fazendo, e já coloquei também a reação química. Então já programei a reação aqui, etanol mais ácido acético, formando acetato de etila e água, e inclusive a cinética da reação. Tá? Então isso já está feito aqui para nós podermos nos focar no que é interessante para esse estudo. Tá? Então eu criei aqui três reatores, na verdade, esses dois aqui já vão fazer parte logo do nosso trabalho, vão ser os reatores em série e o multitubular, mas antes eu desativei eles, né? Então essa bolinha aqui está dizendo que ele está desativado, e eu vou trabalhar com esse reator que eu criei aqui, que é o DesSpec. É um reator específico para fazer a reação a análise de design spec. Ok? Então vamos dar next aqui, ver o que ele nos pede. Sim, ele quer que nós especifiquemos o tipo do reator do design spec. Então ele vai ser temperatura constante a 70 graus Celsius. Diâmetro do reator, como disse o enunciado, 0,03 metros. E aqui, olha, eu preciso dar uma dimensão. Não tem jeito, eu preciso dar uma dimensão. Eu vou colocar 1 metro. Por fim, reação. Então, joguei lá para dentro do meu PFR, o meu Design Spec, o meu reator PFR Design Spec, eu joguei então a minha taxa de reação, a minha reação modelada. Tá? Required Input Complete. Se eu der então o meu run, né? Então vamos mandar ele rodar. Ele rodou. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês quanto eu estou obtendo de conversão neste reator de Design Spec. Vamos abrir aqui uma calculadora. Então, 186,59 menos 162,08 dividido por 186,59. Então, eu estou obtendo 13% de conversão. Então, com essas condições, com esse volume de reator, né, então com 1 metro de comprimento e 0,03 metros de diâmetro, eu estou obtendo 13% de conversão. Porém, o enunciado me dizia que eu quero obter 80%. O que eu posso fazer? Posso ir variando ou posso ir propondo comprimento de reator até chegar lá. Mas o Aspen pode fazer isso para nós. Então vamos
vamos lá então criar então a nossa Design Spec. A Design Spec está aqui em Flowsheet Options. Então a gente abre Flowsheet Options, Design Spec. Vamos criar uma nova Design Spec DS1. Dá OK. E aí aqui está então o layout da Design Spec, onde eu vou fazer o input dos valores para a Design Spec. Então aqui eu vou dizer para ela, vou dizer para o Aspen quais são as variáveis medidas, aquela que eu quero que ele monitore. Então eu vou chamar aqui uma variável, por exemplo, variável in, entrada, e uma variável out, saída. Ok? A variável in é uma variável do tipo corrente, string. Tá? Ela é uma variável em que eu vou pedir para que ele monitore a fluxo molar, mol flow. O fluxo molar na corrente alimentação do meu reator spec, né, do meu reator design spec, do componente etanol. Muito bem. Então o que ele está fazendo? Ele vai monitorar o valor de fluxo molar da corrente de entrada do meu design spec apenas do componente etanol. Ele só vai olhar para o componente etanol. Vamos então agora programar a saída. Então string é uma variável do tipo string, que também é moleflow, só que agora é da corrente PSpec, produto do reator design spec, com relação ao componente etanol. Então eu estou monitorando quanto entra de etanol ou quanto sai de etanol no meu sistema, ok? Então é isso que eu fiz aqui para criar a minha design spec. Vamos então agora dar qual é a especificação que eu quero. A minha especificação é que na corrente, na variável out, então, ou seja, na variável de saída, deixa eu colocar em maiúsculo para não termos problemas, na variável saída, eu tenho que ter o meu target, que é 80% de conversão do etanol que entrou. O Aspen não entende isso. Nós precisamos fazer com que ele calcule, e por isso que nós criamos a variável de entrada. Então aqui eu vou projetar 1 menos 0,8 vezes o valor que está na variável de entrada, com uma tolerância de 0,01, por exemplo. Ok? Esses valores todos eu posso atribuir como eu bem entender. Tudo bem? Então, completamos aqui o spec, demos qual é a especificação, qual é o target que nós queremos e qual é a tolerância que nós desejamos. E agora vamos dizer para ele qual é a variável manipulada. Que variável que ele vai manipular? Então, como nós queremos que ele manipule o comprimento do nosso reator, eu venho então aqui, é uma variável do tipo bloco, então é uma variável dentro do bloco. De qual bloco, pergunta o Aspen? Do bloco Design Spec, do bloco Reator Design Spec. Que variável que eu quero que ele manipule? Eu quero que ele manipule o comprimento do meu reator. Então, clico aqui e ele já colocou, inclusive, a unidade, que é a unidade que eu especifiquei lá. E ele me pede limites para manipular essa variável. Eu vou pedir para que ele varie desde 1, que é o valor atual, que é o primeiro chute que eu dei, o chute inicial que eu estou dando, até o valor de 50 metros. Então ele vai, o que o Aspen vai fazer a partir de agora? Ele vai pegar apenas aquele reator e ele vai aumentando o volume, o comprimento desse reator e por conseguinte o seu volume, até que ele chegue na saída de 80%, aliás de 20%, que a fluxo molar de etanol na saída desse reator seja 20% daquele que está entrando, ou seja, que eu tenha convertido 80% do etanol que foi alimentado. Então vamos lá. Está tudo azulzinho, tudo certinho. Vamos então mandar rodar a Design Spec. Feito isso, olha, já tem Results Available. Vamos lá no Results dentro da Design Spec. Vamos ver o que ele diz para nós. Olha, ele diz o seguinte: a variável manipulada variou desde 1 até 25. 25,13 praticamente é o valor que ele precisa para ter uma entrada de 186
37,59 kmol e uma saída de 37,32 kmol por hora. Vamos conferir ver se o Aspen fez as contas certas. 186,59 menos 37,32 sobre 186,59 e está aí muito próximo, né? Claro que eu fiz umas aproximações de 80% da nossa variável, ok? Da nossa alimentação de etanol. Então, quer dizer, 80% do etanol que foi alimentado foi convertido. O Aspen chegou, então, no resultado. Portanto, para que eu obtenha 80% de conversão, eu vou precisar trabalhar com 25 metros de comprimento de reator. Tudo bem? Então, para Design Spec, feito, então, o estudo da Design Spec, eu vou agora passar para o estudo dos reatores em série e multitubular. E para isso eu vou voltar lá na nossa apresentação. Muito importante aqui, olha, terminado o estudo com a Design Spec, é muito importante que nós vamos lá e desativemos a Design Spec. Se não desativarmos a Design Spec, ela vai continuar calculando e se nós tivermos vários Design Spec rodando ao mesmo tempo na nossa simulação, teremos problema, porque, claro, o Aspen é um computador, ele é um programa, um software e ele precisa de memória RAM para poder funcionar. Se estivermos ocupando muita memória RAM, ele vai começar a travar e ele vai dar problema. Então, terminado o estudo, obtivemos o resultado que nós queremos, vamos então desativar ou até apagar a Design Spec. Então vamos de volta e vamos ver qual é o estudo de reatores em série e em paralelo que nós vamos fazer com relação aos PFRs. Vamos lá. Bom, de volta então aqui à nossa apresentação. Vamos ver então o que ele pede para nós fazermos para o estudo 2, associação de PFRs. Então vamos testar um PFR bastante longo, que é um reator PFR em série, e um multitubular, que são os PFRs em paralelo, tá? Com o mesmo volume total, claro. Então vamos lá, analisar os casos. PFR em série, um único tubo de dimensões 25 metros de comprimento e 0,03 metros de diâmetro interno, e um paralelo, com 25 tubos de dimensões 1 metro cada um e 0,03 metros de diâmetro interno. Tá? Então, nós vamos comparar o que vai acontecer com esses dois sistemas aí, com o sistema série e com o sistema paralelo. E o que ele nos pede é avaliar também a conversão de etanol, como nós já vemos avaliando, e a perda de carga em cada associação. Olha que interessante, ele vai nos pedir para que nós calculemos ou que nós instruamos o Aspen a calcular a perda de carga. Então, mais um aprendizado interessante aí para a aula de hoje. Como fazer o cálculo da perda de carga. Então, vamos lá de volta ao Aspen. Antes disso, só mostrar para vocês, então, aqui está o meu fluxograma. Tá? Eu não incluí nesse fluxograma o reator do Design Spec, porque ele foi feito apenas para que eu mostrasse para vocês a existência do Design Spec e como que nós fazemos o Design Spec. Então, esse daqui é a associação de PFRs que nós vamos trabalhar e nós vamos comparar na aula agora. Então, vamos de volta ao Aspen para poder fazer essa próxima parte do nosso estudo de hoje. Bom, então eu estou aqui de volta à minha simulação no Aspen. Então, a mesma simulação que nós utilizamos para fazer o Design Spec, agora eu vou inverter, tá? Então, eu vou reativar esses dois blocos e vou desativar. Então, eu vou selecionar aqui e desativar o bloco que eu usei apenas para fazer a Design Spec, ok? E esses outros blocos eu vou reativar. Então, Reactivate, Activate. Todos os blocos, então, agora, o série e o multi estão ativados e o Design Spec está desativado, tá? O Design Spec, eu digo, é o reator que eu usei para fazer o Design Spec. Então, vamos nos concentrar nesses dois aqui, que são os mais interessantes a partir de agora. Vamos lá. O reator em série, então, o que ele nos pediu? Ele nos pediu para que ele tivesse 25 metros de comprimento, tá? Já está especificado que o reator tem temperatura constante, o diâmetro já está especificado, tudo certinho, a reação já está colocada aqui, e agora eu venho aqui na queda de pressão. Então, duas coisas importantes. Atualmente, né, da maneira como está, e o default do Aspen é que o reator opere sem perda de carga, sem queda de pressão. Tá? Então, para isso, eu coloco aqui, ó, Specify Pressure Drop for Thermal Fluid and Process Stream.
Para o process stream, se eu coloco um valor de 0, ele entende que não há queda de pressão. Para valores positivos ou negativos, ele vai entender que há variação da pressão dentro do reator, ao longo do reator. Mas se eu colocar um valor 0, ele entende que não tem queda de pressão. E eu coloco, então, aqui também, olha, vejam. Aqui eu coloco pressure drop, então estou especificando que a pressure drop dentro do meu reator é 0, tá? Então não preciso especificar mais nada. Então o meu process stream, aqui eu não tenho um aumento de pressão, tá? Para a entrada do meu reator, e eu não tenho uma queda de pressão ao longo do meu reator, ok? Porém, ele pede para que nós coloquemos queda de pressão. Ele quer que nós calculemos a perda de carga. Então aqui eu vou colocar use fractional correlation, tá? Frictional correlation. Então eu vou pedir para que ele calcule para nós a perda de carga através de uma correlação. Correlações essas que já vêm pré-programadas pelo Aspen, por exemplo, a Beggs-Brios, aqui temos lei de Darcy, equação de Ergun, né, e outras correlações que também são conhecidas aí da parte de engenharia, ok? Eu vou usar a Beggs-Brios, que é a primeira que está colocada aí, e eu vou manter todos os outros fatores iguais, tá? Para poder comparar os dois reatores. Então, mantido aqui, meu reator em série está projetado, está pronto para ser analisado. O reator multitubular, novamente, também especificado a temperatura, 70 graus. Agora, aqui eu tenho vários tubos de 1 metro de comprimento. Então, aqui eu vou fazer um reator multitubular, em que eu tenho 25 tubos, tá? Então, são 25 tubos com 1 metro de diâmetro cada um deles. Quando eu coloco que o reator é multitubular, automaticamente o Aspen já entende que os tubos estão dispostos em paralelo, tá? Então, o Aspen já compreende isso para nós. A reação já está programada e aqui eu venho novamente e coloco então a correlação de Beggs-Brios para que ele calcule a perda de carga. Ok? Feito isso, então, eu vou dar Next. Todos os inputs estão completos, então eu posso rodar a minha simulação. Ok, temos um problema aí. Ninguém gosta de ver resultados em vermelho, que são os resultados com erro, ou resultados em amarelo, que são os resultados com warning. Então, sempre que o Aspen dá alguma coisa diferente de results available, sem warnings e sem erro, a gente tem que ficar atento e tem que entender o que aconteceu com o nosso processo, tá? Com o nosso projetinho, com a nossa avaliação. Vamos ver. Olha, ele me disse o seguinte, ele está dizendo, o reator em série está com warning, está com um aviso. Que aviso é esse que o Aspen está nos dando? Então vamos lá no reator em série e vamos pedir para ele fazer um summary aqui, ou melhor, um results, e vamos ver o status dele. Olha só que interessante. Ele nos informa, olha, o warning é o seguinte, o reator foi calculado, o processo foi calculado, porém, a queda de pressão foi intensa, tá? Então, o seu reator, o seu processo, não chegou a completar os seus 25 metros de reator. E isso a gente pode comprovar. Vamos aqui em Profiles, vamos pedir para ele plotar para nós a pressão ao longo do nosso reator. Então, está aqui Pressure, da corrente de processo, ao longo do nosso reator, e vamos ver o que ele fez. Olha só que coisa absurda. Então, a nossa pressão de alimentação era de 1 atm, né, que está um pouquinho acima porque está em bar. Então, temos aqui 1 atm. Ao caminhar ou ao percorrer 2,5 metros do nosso reator, perdemos o nosso fluido de processo. Ele ficou parado lá dentro. Tá? Então, nosso fluido de processo ele teve pressão suficiente para caminhar ou para percorrer 2,5 metros do nosso reator. Mas nosso reator tem 25 metros de comprimento. Portanto, a perda de carga aqui é brutal, é absurdamente brutal. Então, nós não podemos operar esse processo dessa maneira. Esse é o warning que o Aspen deu para nós. Notem que o Aspen não disse, olha, não consegui calcular. Ele não disse isso. Ele simplesmente nos avisou. Você quer mesmo continuar assim? Ele simplesmente nos fez
um aviso, tá? Um ponto de exclamação, ok? Ele não deu erro, ele conseguiu calcular, porém, para a gente ficar atento, a perda de carga foi elevadíssima, certo? Vamos comparar então esse mesmo profile agora para o reator multitubular. Ele não deu ordem, tá? Então vamos lá fazer então o nosso profile, o perfil do nosso reator multitubular em termos de pressão ao longo do nosso reator. Vejam, nossa, parece muito elevada, porém nós saímos de 1,013 para chegar em 1,012. A perda de carga aqui é absolutamente negligenciável, ok? Nós temos uma perda de carga muito suave, muito baixa. Isso também se deve ao fato de que nós estamos em 1 metro de reator, certo? Nós estamos trabalhando com um reator multitubular que tem 1 metro de comprimento, em comparação com um outro reator único que tem 25 metros de comprimento. É completamente diferente, apesar dos dois terem o mesmo volume, certo? Então agora o que nós precisamos fazer para vencer esta perda de carga aqui nesse nosso reator em série? Nós precisamos aumentar a pressão de alimentação, tá? Então vamos lá colocar então 8 atmosferas, vamos ver se é possível. Com 8 atmosferas a gente chegar ao final do nosso reator. Mandar rodar. Bom, results available, ele não deu erro dessa vez, ele não deu warning. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso reator em série e vamos ver o profile. Vamos ver onde está o profile dele. Aqui, ok, o plot. Ao longo do nosso reator, nós tivemos aí, olha, ainda assim, ele conseguiu percorrer o reator, ok. Só que ele saiu de 8 atmosferas de pressão, chegou até aproximadamente 1,5, 1,3 aqui atmosferas de pressão. E, então, quer dizer, ele perdeu muita energia aí nesse nosso reator em série, ok? Então, é possível? É possível. Nós simplesmente aumentamos a pressão na alimentação. É possível. Porém, o gasto de energia que nós vamos ter para movimentar esse fluido talvez não compense o uso de um reator tão longo, tá? Então, o uso de um reator PFR em paralelo, ele é mais recomendado nesses casos aí. Ok, pessoal? Então, vamos voltar lá à nossa apresentação e agora então finalizamos o nosso estudo dos reatores PFR em série e em paralelo e vamos fechar com os resultados que estão lá na nossa apresentação. Feito o Aspen, vamos de volta à nossa apresentação. Então, aqui de volta para a gente poder concluir o nosso estudo 2, quando nós utilizamos as associações de PFR com 1 atmosfera de pressão, o nosso perfil de pressão aqui, olha, ele caiu vertiginosamente, tá? E chegou a dar um warning aqui para nós, tá? O nosso reator teve um aviso do Aspen dizendo, olha, cuidado, o seu reator, o seu fluxo de processo não chegou ao final do seu reator. E isso, se nós pegarmos lá os resultados dessa parte quando deu warning, nós podemos ver que realmente, olha, nós temos aqui uma conversão de 15%, ao passo que o reator PFR em paralelo estava dando uma conversão de quase 80%, praticamente 80%. Ok? E a perda de carga no reator paralelo é infinitesimal perto da perda de carga que nós temos no reator em série. Então, conclusão, a perda de carga no reator PFR em série é tão grande, tão intensa, tão violenta que o fluido não chega ao final do reator. Ele percorre 2,5 metros do seu reator e para ali. Com 2,5 metros do reator ele conseguiu chegar a 15% de conversão, mas ele ainda tinha muito mais a percorrer no reator e não conseguiu chegar até lá. O que nós fizemos? Nós aumentamos a pressão de alimentação. Basicamente, a única coisa que nós fizemos foi aumentar a pressão de alimentação e então aqui nós conseguimos fazer com que o fluido de processo atingisse o final do nosso reator, sem problemas, com os 25 metros, e chegasse na mesma conversão. Então, como os dois reatores, o série e o paralelo, eles têm o mesmo volume, né? Eles só estão arranjados os tubos de maneira diferente, então
a nossa conversão esperada de etanol é para ser a mesma. E realmente, nesse caso, ela é a mesma. Porém, nós temos que lembrar, no reator em série, a nossa perda de carga foi brutal. Foi praticamente 0,3 atm por metro. Tá? Enquanto que no reator em paralelo, fazendo aí os cálculos, nós temos uma perda de carga muito baixa, de praticamente 5,5 10 a menos 4 atmosferas a cada metro percorrido. Tá? Então nós temos uma perda de carga bastante suave. Ok? E aqui nós podemos até relacionar essa perda de carga do reator em série com a perda de carga do reator paralelo e em relação ao número de tubos que seriam necessários aí, ou que seriam, aliás, qual é o valor, né, a razão entre essas perdas de carga, relacionando aí em relação ao número de tubos, tá? Então, nosso perda de carga no reator em série é em torno de 491 vezes maior do que do reator em paralelo. Isso dá mais do que 20 vezes o número de tubos que nós estamos trabalhando nesse nosso sistema. Ok? Muito bem, pessoal. Então, a associação de PFRs, nós já vimos. Se é possível fazer um PFR em série, desde que a gente consiga vencer a perda de carga, o grande desafio é vencer a perda de carga. Mas também é uma grande vantagem a gente trabalhar com PFRs em paralelo, principalmente quando a gente precisa de um bom controle de temperatura desse nosso processo químico. Ok? Finalmente, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos estudar então a associação mista dos nossos reatores ideais. Então, com a mesma reação que nós estudamos, que nós já usamos nos outros estudos, no 1 e no 2, nós vamos testar a seguinte configuração de reatores. E nós vamos comparar, comparar essas linhas de associações quanto à conversão de etanol, por equipamento e por linha ou associação. Então vamos lá. A primeira linha, nós teremos sempre 3 reatores, 2 CSTRs e um PFR. Na primeira linha, nós temos um CSTR de 10 litros, seguido por um de 4 litros e um PFR de 1,4 litros. Na linha B, nosso PFR agora está no meio dos CSTRs. Então, CSTR de 10 litros, PFR de 1,4 litros e CSTR de 4 litros. Na linha C e na D, o PFR vem logo no início, seguido na linha C por um CSTR de menor volume, 4 litros, e maior volume, 10 litros. E na linha D, CSTR de 10 litros, CSTRs de 4 litros. Muito bem. Fluxograma do nosso processo está colocado aqui para vocês. Tá? Então essa é a associação, esse é o fluxograma que nós vamos seguir para analisar e para avaliar essa associação mista de reatores ideais, tá? Reatores contínuos e ideais, ok? Então vamos lá, de volta ao Aspen, usando a mesma reação química que já está toda programada lá para nós só vamos mandar rodar dessa vez e colocar e obter os resultados, ok? Então vamos ao Aspen. Pessoal, então de volta ao Aspen, nós temos aqui então aquele fluxograma todo que eu mostrei para vocês, os 4 ramos, o ramo A, B, C e D, colocado aí para vocês. Então, 2 CSTRs em série, seguido de um PFR, maior, menor e o PFR. O PFR agora intercalado aqui com os 2 CSTRs. O PFR no início do ramo aqui e depois os 2 CSTRs. Diferença menor, maior, maior, menor. Ok? Então, nós já fiz a Property Analysis, já inseri todos os dados necessários, já coloquei a taxa de reação, apenas a taxa de reação direta, hein? A reação da formação do acetato de etila aqui dentro dos nossos reatores, de todos os nossos reatores, já atualizei o tamanho desses reatores e agora nos falta apenas rodar. Então, vamos lá mandar rodar a nossa simulação. Feita a simulação, Results Available, vamos ao Results Summary, em que nós temos aqui Streams. Então aqui eu tenho todas as correntes do meu processo, ok? Então eu não vou me ater em todas elas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês
de uma maneira geral. Então, nós temos todas as correntes de alimentação, as feeds, temos as correntes intermediárias e temos as correntes de produto, né? Então, aqui temos as intermediárias e aqui as prods, que são as correntes de produto, tá? Então, o que eu posso fazer? Seleciono tudo, dou um copy, mando para o Excel e analiso os meus resultados, ok? Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Enquanto vocês podem levar os dados para lá, eu vou voltar para a apresentação e eu já exponho os resultados para vocês e a gente já faz a discussão final desse nosso estudo da aula de hoje, ok? Então vamos de volta à nossa apresentação no PowerPoint. Bom, de volta então aqui à nossa apresentação. Temos o fluxograma da nossa associação mista, como nós já vimos, e aqui nós temos os nossos resultados. Então vamos nos ater aqui à conversão de etanol por associação, esse gráfico em barras que está colocado aqui no canto inferior direito. Bom, a primeira associação que nós estudamos foi aquela que nós tínhamos um CSTR de 10 litros, seguido por um de 4 litros e um PFR de 1,4 litros. Esta é a pior associação que nós podemos fazer. E por que isso? Vamos aqui no gráfico ao lado, conversão por equipamento. Vejam o que acontece. O nosso CSTR maior, que está colocado lá atrás, ele é o primeiro da fila. Então nós vamos converter uma grande quantidade do etanol no primeiro CSTR, que está lá atrás, na associação A. Deixa eu mostrar para vocês. Então este é o nosso CSTR maior e aqui estamos observando a associação A. Nós temos uma conversão extremamente elevada no nosso CSTR maior que está lá atrás. Em seguida ele passa para o CSTR menor, uma conversão que tem uma conversão mais baixa, porque ele já recebe um fluxo molar com pouquíssimo etanol, e ele manda para o PFR uma corrente com menos etanol ainda, porque ele também converte uma parte do etanol. E por isso a nossa associação A, ou a nossa linha A, é a pior de todas elas, ok? Vamos observar a associação B. A associação B, ela colocou o PFR no meio do caminho, tá? Então, colocou o CSTR maior, o PFR e o CSTR menor. Então, aqui nós temos o CSTR maior, tá? Na associação B, em seguida nós temos o PFR e, por último, o CSTR menor, tá? Essa associação B, ela apresentou uma ligeira melhora, né? Melhor resultado, ou melhor design, do que a associação A. No entanto, ainda é uma associação ruim, tá? O meu CSTR grande, ele é péssimo de estar no início do nosso processo, tá? Não deve estar no início do nosso processo, porque ele converte boa parte do etanol e entrega para o próximo equipamento um fluxo molar de etanol muito baixo, tá? Como a vazão volumétrica é a mesma, a concentração de etanol e a concentração de ácido acético nessa corrente que ele entrega para o próximo equipamento é muito baixa. Portanto, a conversão nos outros equipamentos será, evidentemente, menor, ok? Vamos pular a associação C, que é a mais interessante, e vamos para a associação D. A associação D, olha, essa sim, essa já deu um ganho significativo, tá? Então essa daqui já nos mostra que temos uma associação, uma maneira de associar os nossos equipamentos melhor. Que maneira é essa? Colocando o PFR no início, tá? Então, colocando o PFR no início, passando por um CSTR grande e por um CSTR menor, nós já temos uma associação mais interessante do que começar pelo CSTR maior. Ok? Ainda assim, podemos melhorar o nosso processo. Que melhoria é essa? A associação C. Então, o ramo C, ou associação C, que pressupõe que nós tenhamos um PFR de 1,4 litros, um CSTR de 4 litros e, por fim, o CSTR maior de 10 litros, é a associação que me retornou melhores resultados. Os melhores resultados foram retornados nessa associação C, ok? E o porquê disso? Essa é uma reação de segunda ordem, certo? Então, é uma reação em que nós temos constante de taxa
concentração de etanol, concentração de ácido acético. A concentração vai diminuindo ao longo que eles passam pelos equipamentos, né? Claro. Porém, é interessante para uma reação de ordem positiva, de ordem maior do que zero, é interessante que ao longo dos reatores, ao longo do sistema de reatores, a concentração dos seus componentes que fazem parte da equação da taxa se mantenha a mais alta possível. Tá? E como nós fazemos isso? Através do uso de um PFR, cuja concentração, em que a concentração do etanol ela vai diminuindo bem lentamente ao longo do reator, passa por um CSTR que tem uma queda brusca na concentração, mas uma queda bem mais suave do que um CSTR maior, e por fim a gente usa o CSTR grandão que está lá no nosso sistema, ok? Melhor seria se a gente pudesse passar por outros CSTRs de menor volume e, por último, o CSTR grande, ou até mesmo substituir esse CSTR grande do nosso sistema. Certo, pessoal? Então, está colocado aí, está feita aí a associação mista dos reatores ideais. É possível, sim, encontrar um design melhor do que esses que eu propus para vocês? Sim, é possível. Eu gostaria muito que vocês tentassem e me dessem o retorno caso consigam uma conversão de etanol melhor ainda do que a que eu passei para vocês. Vejam que na associação C, o trabalho de converter o etanol ele é mais distribuído entre os reatores. Observem aqui que a conversão de etanol ela é mais distribuída, ela é menos desigual do que nas outras associações. E está aí, então, uma dica para vocês. Procurem um design em que vocês vão ter uma melhor distribuição do trabalho de reação para esses equipamentos. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula de Aspen com o nosso curso de reatores químicos. Muito obrigado e até mais.